Vamos falar sobre quando o teste de ovulação dá positivo? Só para contextualizar, eu gravei um vídeo explicando que o positivo do teste de ovulação é diferente do positivo do teste de gravidez, né? Que quando você tá grávida, então até uma linha fraca significa positivo, e isso não é igual no teste de ovulação. Então, no teste de ovulação, o positivo só vai ser positivo mesmo quando a linha do teste for igual ou mais escura que a linha controle. E aí eu recebi esse comentário aqui, vamos ler. Discordo de você. Só aparece a segunda lista se estiver ovulando. Se não estiver ovulando, não aparece nenhuma segunda lista, nem fraquinho. Deu 2 listas, treine. Vamos lá, eu vou explicar por que esse comentário tá totalmente equivocado. O teste de ovulação, ele detecta um hormônio que chama luteinizante, o LH. Esse é um hormônio que a gente tem no organismo durante todo o nosso ciclo. Nesse gráfico, a gente consegue ver como o LH se comporta. Então, aqui, a gente vê que a gente tem sempre ele no nível baixo. Qual que é a função dele na ovulação? Ele vai sinalizar que está na hora do nosso ovário liberar o óvulo. Então, por isso que acontece esse pico. Então, esse pico é uma sinalização que está na hora de liberar o óvulo. Então, a gente tem ele, tá com ele no nosso organismo, baixinho. Na hora que ele der esse pico, ele sinalizou que tá na hora de liberar o óvulo e ele vai começar a descer de novo e a gente vai ovular e depois ele segue, ó, baixinho, diminui. Só que os testes, eles são bem sensíveis. Então, algumas mulheres podem sim fazer teste e não detectar essa parte pequenininha do LH, mas a maioria das mulheres vai aparecer sim, vão ter o teste com a fitinha clara, porque a gente tem o LH durante todo o nosso ciclo. Então, é muito normal você detectar no teste de ovulação. Por isso que ele só vai ser positivo quando tiver muito LH. E aí sim vai dar uma faixa escura, bem escura, que vai ser ou tão escura quanto a controle, ou mais escura ainda, porque tá falando que tem muito LH. A fitinha fraca, ela tá falando que tem um pouco de LH, que é o que a gente tem durante todo o nosso ciclo mesmo. E o pico acontece nessa parte aqui, que é quando ele vai sinalizar que a nossa ovulação tem que acontecer. Então, o mais comum é sim aparecer, porque os testes são bem sensíveis e eles detectam mesmo a quantidade pequena do LH. O contrário do teste de gravidez, porque a gente só vai ter o beta-HCG no nosso organismo se a gente de fato estiver grávida. Então, mesmo se for uma linha bem fraquinha, é uma quantidade muito pequena de beta-HCG, a gente só vai ter se a gente estiver grávida. Então, o fraquinho é o positivo. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem o LH durante todo o ciclo, então é normal detectar, acaba sendo detectado no teste, e isso não é um positivo. O positivo só vai ser quando for uma faixa escura, tanto quanto a controle ou mais.